edificando, nos deixando aptos a ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor na carta aos Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos ler do início até o versículo 14. Carta aos Filipenses, capítulo 3, até o versículo 14. Amém, irmão? Filipenses, depois de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Amém? Capítulo 3, a partir do versículo 1. E nos diz dessa forma a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos obreiros, dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor Deus, de nós mesmos não temos nada, Pai. Senhor, mas fala ao nosso coração. Senhor, nós somos carentes, dependentes de ouvir a Tua voz. Senhor, nos exorta, nos instrui, ó Pai. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar. Meus irmãos, a carta aos Filipenses, escrita por Paulo, assim como toda a palavra de Deus, é um manual de vida para nós seguirmos. Aqueles que seguirem a palavra de Deus como um manual, com toda certeza, serão felizes nesta vida e muito mais alcançarão vida eterna, a ressurreição dentre os mortos. Paulo, ele começa dando as suas credenciais. Paulo, ele fala de si.
se alguém pudesse se gloriar na carne, ou se alguém pudesse se gloriar naquilo que ele é, na sua força, na sua bondade, na sua santidade, Paulo também poderia, ou talvez até mais. E Paulo dá as suas credenciais, né? Ele diz que foi circuncidado ao 8º dia, como manda a lei. Ele fala que ele é da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Então ele diz que ele é hebreu de hebreus. E segundo a lei, ele era uma pessoa tão zelosa pela lei que ele era da seita dos fariseus. Os fariseus eram os legalistas, eles seguiam a lei de Moisés, né, de forma quase irrepreensível. Não podemos dizer que eles seguiam irrepreensivelmente, mas Paulo ele seguia de uma forma bem rígida a lei. Segundo a lei, fui fariseu. E segundo o zelo, fui perseguidor da igreja. Paulo ele zelava tanto pela lei que quando a igreja iniciou, né, professando o nome do Senhor Jesus e evangelizando e mostrando ao mundo, dizendo ao mundo que Jesus havia ressuscitado, pelo zelo que Paulo tinha pela lei, Paulo começa então a perseguir esse povo que começava então a falar de Jesus. E ele conseguia cartas, autorização dos religiosos, dos sacerdotes, para perseguir e prender e muitas vezes até matar os cristãos. Então Paulo, segundo a carne, ou segundo o conhecimento humano, Paulo era perfeito. Seguia a lei, foi circuncidado e perseguia aqueles que anunciavam que Jesus havia ressuscitado. Então Paulo ele estava numa situação segundo a carne perfeita. Se alguém pode gloriar na carne, Paulo poderia. Mas quando Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus, que nós sabemos disso, que está relatado lá no livro de Atos, quando Paulo tem esse encontro, Paulo ele percebe que todas aquelas outras coisas que ele fazia até aquele momento não tinha valor algum para Deus. Meus irmãos, tudo que nós fazemos sem a presença de Jesus na nossa vida não tem valor algum para Deus. Talvez você possa ser muito santo, mas se Jesus não estiver na sua vida, essa santidade não tem valor nenhum para Deus. Quem sabe você é uma pessoa muito boa, ajuda, faz caridade, mas se Jesus não estiver na sua vida, isso não tem valor. Paulo, ele fala que quando ele conheceu o Senhor Jesus, quando ele teve esse encontro com o Senhor Jesus, todas aquelas coisas que ele se gloriava de possuir ou de ser, ele agora diz que essas coisas são escória. É importante essa palavra que Paulo usa, porque a escória ela é o resultado da fundição. Quando você funde um metal, toda a sujeira que está naquele metal, aquela sujeira ela sobe e aquilo vira uma escória. Então a pessoa que está trabalhando aquele metal retira aquela sujeira, aquela escória que está por cima e joga fora. E o metal então fica puro. Quando a gente vê na palavra de Deus, a expressão purificado com fogo, ou purificado como ouro. Era dessa forma que era purificado os metais. Aqueciam até derreter e quando derretia a escória ficava por cima. E Paulo diz que todas essas coisas que ele tinha como virtude na sua vida, todas as credenciais que ele tinha, Paulo fala que era a escória na vida dele. Ele considera como escória. Ou seja, era justamente essas coisas que traziam sujeira na vida de Paulo. Mas quando Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus, e através do Espírito Santo, Paulo então começa a ser purificado. E essas coisas que ele tinha como virtude, ou como credenciais da sua vida, começa então a surgir e a aparecer. E Paulo descarta todas essas coisas. E diz: isso eu considero como escória. Era isso que me prejudicava. Era isso que tirava o meu valor. E quando Paulo então
Ele pega todas essas coisas que fazia dele uma pessoa com sujeira interior e que ele tira essa escória e joga fora da sua vida. Paulo, então, ele começa a perceber que ele precisa de muito mais. Ele começa a ser purificado pelo Espírito Santo, mas ele percebe, eu preciso de alguma maneira ganhar a Cristo. De alguma maneira eu preciso ganhar a Cristo. Meus irmãos, quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, o que arde no nosso coração e na nossa vida é um desejo contínuo de conhecer mais e mais o Senhor Jesus. Ter uma intimidade com o Senhor. Porque é isso que conta para a vida eterna. E Paulo, ele nos dá a receita para isso. Paulo nos dá o manual. E Paulo diz, não que já tenha alcançado. Paulo, ele, então, mesmo tendo um encontro tão verdadeiro, tão real com o Senhor Jesus, como descrito ali no livro dos Atos, mesmo tendo esse encontro, ele diz, eu não julgo que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito. Mesmo ele tirando toda a sujeira, toda a escória que existia na sua vida, sendo purificado dia após dia pelo fogo do Espírito Santo, ele dizia, eu não julgo que eu já tenha alcançado. Meus irmãos, assim deve ser a nossa vida, quando nós estamos na presença de Deus. Mesmo nos santificando cada dia mais, nós precisamos ter algo em mente. Ainda não sou perfeito. Eu preciso de mais. Eu preciso conhecer mais o Senhor Jesus. Eu preciso ter uma intimidade ainda maior com o Senhor Jesus. Porque o dia que nós dissermos que nós já alcançamos a perfeição, a nossa vida fica paralisada. Nós entramos em estagnação. Não buscamos mais a Deus. E a escória começa a entrar novamente na nossa vida. E aquilo que é a nossa força, aquilo que são as nossas virtudes, começa também a tomar conta da nossa vida. Nós precisamos a todo momento entender que ainda não alcançamos a perfeição. Mas a nossa vida, como diz a palavra de Deus, ela é um aperfeiçoamento contínuo. A palavra de Deus diz que a vereda do justo vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Meus irmãos, a perfeição nós só vamos encontrar quando nós estivermos frente a frente com o nosso Deus. Ali na eternidade. Porque esse corpo que é mortal e corruptível, ele vai ser revestido da incorruptibilidade. Nós seremos como o Senhor Jesus é na eternidade, louvado seja o nome do Senhor. E a receita que Paulo deixa, o manual que Paulo deixa para nós é muito claro. Primeira coisa que Paulo fala. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Meus irmãos, quando nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus, nós tínhamos muita coisa na nossa vida que era nossa. Muita coisa que nós gostávamos. Mas Jesus, ele vem dizer, quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. E é difícil renunciar os nossos desejos, nossas vontades, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quando o Senhor nos liberta, muitas vezes nós ficamos lembrando do passado. E é natural do homem. Quando Deus libertou o povo do Egito, para levá-los para uma terra que mana leite e mel, o povo tinha saudade das cebolas do Egito. Tem gente que nem gosta de cebola, né? Não é, Luiz? Mas era a saudade deles, eles queriam lembrar das coisas antigas. As paneladas de carne do Egito. Meu irmão, foi de lá que Deus te tirou. Nós precisamos deixar essas coisas para trás. O momento de nós nos entregarmos ao Senhor Jesus é este. Certa vez o Senhor Jesus chamou alguém para segui-lo e disse, segue-me. E a pessoa disse para o Senhor Jesus assim, Senhor, eu te seguirei,
mas deixa primeiro eu enterrar meu pai. E Jesus disse para essa pessoa, deixa os mortos enterrar seus mortos. E nós podemos aqui criticar o Senhor Jesus, né? O pai estava morto, não pode nem enterrar o pai, né? O velório, chorar ali com o pai. Mas o que a palavra nos diz não é isso. O que aquele homem queria é adiar seguir ao Senhor Jesus. Provavelmente, o pai nem havia morrido ainda. Hoje as pessoas começam a colocar condição para seguir o Senhor. As pessoas dizem assim, quando eu me aposentar, eu vou seguir ao Senhor Jesus. Ou então, quando eu estiver velho, aí eu vou entregar minha vida ao Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus nos chama para segui-lo é agora. Esse é o momento de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Deus não quer nenhuma protelação. Deus não quer isso. Deus não aceita isso. Quando o Senhor Jesus chamou os discípulos, a palavra fala que eles deixaram tudo e seguiram o Senhor Jesus. E foram abençoados. E quando eles perguntaram ao Senhor Jesus, dizendo, Senhor, que ganharemos se nós te seguirmos? O Senhor Jesus disse, 100 vezes nessa terra e muito mais na vida eterna. Meus irmãos, nós seguindo ao Senhor Jesus, não porque nós queremos 100 vezes mais nessa terra, mas porque nós queremos um dia estar com Ele na eternidade. E para isso nós não podemos esperar. O momento de aceitar o Senhor Jesus é esse. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Mas você anuncia o reino de Deus. Essa foi a palavra do Senhor Jesus. Ao outro, o Senhor disse, segue-me. E ele disse, Senhor, eu te seguirei. Mas deixa eu ir lá em casa despedir lá dos que estão na minha casa. Esse queria protelar também, mas não tanto. Mas mesmo a esse, o Senhor Jesus dá uma palavra dura. Porque o Evangelho, irmão, o Evangelho ele é sério. Nós não podemos brincar de Evangelho, nós estamos aqui brincando de Evangelho. Nós estamos aqui seguindo a palavra do Senhor Jesus com um alvo bem definido na nossa vida. É o prêmio da soberana vocação. E o Senhor Jesus diz a esse, aquele que lança a mão na arada e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Meus irmãos, se você abraçou o Evangelho, não olhe para trás. Não volte para despedir dos que não tomaram essa decisão de seguir o Senhor Jesus. Se eles decidirem, caminharão juntos. Mas se eles não decidirem seguir o Senhor Jesus, não olhe para trás. Não volte a enterrar os seus mortos. Mas siga o Senhor. Esse é o primeiro ponto do manual que Paulo nos dá. Deixando as coisas que para trás ficam. De onde o Senhor Jesus te tirou? O que você fazia antes? Como era a sua vida antes? Deixa para trás. A palavra nos fala que Deus já esqueceu do nosso pecado. Já lançou no lago do esquecimento. E muitas vezes nós ficamos remoendo isso aí. Nós ficamos lembrando. Deus já esqueceu. Deus já esqueceu do seu pecado. Porque o seu pecado já foi lavado e remido no sangue do Senhor Jesus. Esquecendo as coisas que para trás ficam. Meu irmão, Deus tem proposto uma vida nova a cada um dos seus servos. Uma vida diferente. Uma vida melhor. Paulo ele vem falar de um caminho ainda mais excelente. É caminhar na presença de Deus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avançando para as que estão diante de mim. Irmãos, a nossa caminhada ela não pode parar. Nós precisamos caminhar. Nós precisamos caminhar. Se nós pararmos nessa caminhada, com certeza, nós vamos esfriar. Aquela chama que se acendeu quando nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus, essa chama vai se apagar. Nós precisamos caminhar continuamente.
avançando para as coisas que estão diante de mim. E Deus tem posto algo novo diante de nós. Deus tem proposto um caminho excelente para os seus servos. Muitas vezes esse caminho excelente é caminho de renúncia. Quem sabe é caminho de cruz. Mas Paulo diz de um caminho excelente, porque o resultado, ou o ponto final desse caminho, é vida eterna na presença de Deus, onde não haverá mais morte, onde não haverá dor, onde o próprio Deus enxugará as nossas lágrimas, onde nós alimentaremos da árvore da vida, viveremos eternamente com o nosso Deus. Por isso é um caminho excelente, porque o ponto final desse caminho é na eternidade, junto com o nosso Deus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Meu irmão, quando você decidiu andar nos caminhos do Senhor, não foi porque alguém te chamou, não foi porque você quis, mas um dia o seu nome foi dito na eternidade. Um dia Deus te chamou, te vocacionou para esse caminho. E esse caminho tem um resultado, tem um prêmio. Em outro texto, Paulo diz que ele corre essa caminhada não de uma forma incerta, como correm os corredores de uma competição. Quando a pessoa entra numa competição, tem dois resultados. Ou ela perde ou ela ganha. Mas quando nós entramos nesse caminho e nós esquecemos as coisas que ficam para trás, e quando nós caminhamos, avançando, passo a passo, no conhecimento da verdade, no conhecimento e na intimidade com Jesus Cristo, o resultado é certo. Nós seremos mais do que vencedores. Por Jesus Cristo que nos amou. Então o resultado dessa caminhada é um resultado certo. Quando a palavra diz a respeito disso, diz que com certeza. Lá no livro de Salmos, diz que Jesus voltará, com certeza, trazendo consigo seus molhos. Nós precisamos ter certeza da nossa salvação. Nós precisamos ter certeza que o caminho que nós estamos trilhando é um caminho que nos levará à eternidade. E a você que está nessa caminhada, você tem certeza da sua salvação? Salvação nós precisamos ter claro na nossa vida. O prêmio dessa soberana vocação, o prêmio de um chamado feito pelo Rei, feito pelo soberano. Ele chamou a cada um de nós para receber esse prêmio. Agora, nós precisamos deixar as coisas que ficaram para trás e avançar para as coisas que estão diante de nós, para as coisas que Deus tem posto diante de nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos meditar nessa palavra. Quem sabe nós estamos vivendo das coisas do passado. Quem sabe a saudade das coisas do passado às vezes chegam no nosso coração. Esquece. Paulo disse, esquecendo das coisas que para trás ficam. Nós passamos por tanta situação na nossa vida, passamos por tanta luta, por tanta dificuldade, sem conhecer o Senhor Jesus. Mas a partir desse encontro, nós precisamos esquecer a nossa vida que ficou para trás, porque Deus já esqueceu. Toda a nossa vida, a palavra nos fala que Deus já lançou no lago do esquecimento. E não cabe a nós ficar revivendo essa vida que nós vivíamos antes de conhecer o Senhor. Que nós possamos avançar para as coisas que Deus tem proposto para nós. E o que Deus tem proposto para os seus servos. Novo céu e nova terra. Uma vida transformada. Um corpo
revestido de incorruptibilidade. É isso que está diante de nós. A vida eterna que está diante de nós. Que nós possamos caminhar a passos firmes para alcançarmos esse prêmio que está proposto. E nós sabemos de uma coisa: Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Deus é fiel. Se Deus prometeu um prêmio para aqueles que forem fiéis até o fim, nós temos toda certeza que esse prêmio será entregue. A coroa da vida, a coroa da justiça, um reino eterno e uma vida eterna ao lado do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.